Opa pessoal, tudo jóia? Na aula de hoje nós vamos resolver dois exercícios sobre colisões inelásticas, um conteúdo que está dentro do assunto de conservação do momento linear ou conservação da quantidade de movimento. Então vamos sem demora para o exercício. Um dardo de 200 gramas é arremessado horizontalmente em direção a um bloco de madeira que está em repouso em uma superfície plana e horizontal. Após a colisão, o dardo se fixa ao bloco. Sabendo que a velocidade do dardo imediatamente antes de atingir o bloco é 30 metros por segundo e que a massa do bloco é 4 vezes maior que a massa do dardo, calcule a velocidade do bloco imediatamente após a colisão com o dardo. Ok, nesse problema, primeira coisa é, se você já viu essa matéria em sala de aula, já conhece esse assunto, dá um pause aí e tenta resolver. Pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois continua até o final da explicação, ok? Então, se você já fez isso, vamos para a resolução do exercício. É importante a gente marcar, identificar no enunciado as informações importantes. Então, a massa do dardo, 200 gramas. Grama não é a unidade do sistema internacional, então para resolver o problema, na maioria das vezes a gente tem que converter para quilograma, ok? O bloco de madeira, ele está inicialmente em repouso, ou seja, velocidade igual a zero, é uma informação importante. Após a colisão, o dardo se fixa ao bloco, então está tendo uma colisão. Na hora que usa a palavra colisão, a gente vai cair no conteúdo de conservação da quantidade de movimento, é uma coisa importante também. Então, a velocidade do dardo imediatamente antes de atingir o bloco é 30 metros por segundo, aí velocidade inicial 30 metros por segundo. E falou que a massa do bloco é 4 vezes maior que a massa do dardo. Isso daí a gente vai ter que calcular depois a massa do bloco, né? Então vamos usar depois a massa do dardo para calcular a massa do bloco. Eles estão pedindo a velocidade do bloco depois da colisão com o dardo, ok? Então agora vamos pegar e resolver essa questão das unidades, dos valores do problema. Primeiramente as massas na questão, né? Vamos ter aqui a massa do dardo, que é 200 gramas, a gente converte para quilograma, é só dividir por 1000. Então, 0,2 kg, e falou que a massa do bloco é 4 vezes a massa do dardo. Então, vai ser 4 vezes 0,2, vai dar 0,8 kg. Ok? E mais uma informação numérica que o problema falou é que a velocidade do dardo é 30 metros por segundo. Ok. Falando em colisão, a gente vai cair então no conteúdo de conservação da quantidade de movimento ou de momento linear. Quantidade de movimento ou momento linear são duas expressões, duas formas de chamar exatamente a mesma coisa. Então temos aí os símbolos para poder usar Q minúsculo, Q maiúsculo ou P minúsculo, dependendo aí do lugar que você estiver estudando, do seu professor. A unidade de medida é uma só, no sistema internacional, quilograma vezes metro por segundo. E tem uma fórmula. A fórmula para a quantidade de movimento, eu vou usar o Q minúsculo para representar ela, é o produto entre a massa e a velocidade. Lembrando que a quantidade de movimento é um vetor. E no segundo problema isso vai ser muito importante para a gente. Agora vamos desenhar o enunciado do problema. Antes eu tenho um dardo que está em movimento e um bloco que está em repouso. Tá? O bloco está numa superfície horizontal, o movimento do dardo, a velocidade do dardo também está na horizontal. Então isso antes da colisão. Depois da colisão, a gente vai ter que os dois vão permanecer unidos, portanto, essa é uma colisão perfeitamente inelástica. Então, é uma colisão perfeitamente inelástica. E quando o enunciado do problema pede para a gente falar a velocidade do bloco, automaticamente ele está querendo saber também a velocidade do dardo, porque os dois vão se movimentar juntos, ok? E na mesma direção e no mesmo sentido. Por isso que agora a gente não precisa preocupar muito com questões vetoriais. Antes da colisão, eu tenho uma quantidade de movimento total e depois da colisão, essa quantidade de movimento vai permanecer a mesma. Então, vou pegar a quantidade de movimento antes da colisão e igualar com a quantidade de movimento depois. Utilizando a fórmula massa vezes velocidade, então vou ter de um lado o produto entre a massa do dardo e a velocidade do dardo, só lembrando, como a velocidade do bloco é zero, o momento ou a quantidade de movimento dele é zero. E depois da colisão, quando os dois já estão unidos, imediatamente depois da colisão, a massa do dardo vai se somar à massa do bloco e os dois vão ter uma velocidade apenas. Então vamos jogar agora os valores
que a gente encontrou antes para massa e velocidade. Então a gente joga aqui na massa do dardo 0,2, velocidade do dardo 30, e vamos somar as duas massas ali, 0,2 mais 0,8 depois da colisão. E a única incógnita, a única coisa que a gente não tem número para poder achar é a velocidade, que é o que o problema está querendo. Então, fazendo aqui as continhas, 0,2 vezes 30 vai dar 6, e 0,2 mais 0,8 dá 1. Facilitou a nossa vida, que não precisa passar nada dividindo para o outro lado da igualdade. Portanto, a velocidade do sistema bloco mais dardo é 6 metros por segundo, ok? Então, 6 metros por segundo é a velocidade do bloco e do dardo após a colisão. Vamos então agora para o segundo problema. Vou resolver dificultar um pouquinho. No exercício 2, o dardo de 0,2 kg, já deixei convertido aí para a gente, é arremessado horizontalmente para a direita em direção a um bloco de madeira que está em movimento a 10 metros por segundo para a esquerda. Olha só, o dardo está indo para a direita e o bloco está indo para a esquerda, em uma superfície plana, horizontal e sem atrito. O atrito é só para ficar um exercício diferente, a questão do atrito, porque o momento ou a quantidade de movimento se conservam independente se tem atrito ou não. Se conserva sempre no momento imediatamente antes da colisão e no momento imediatamente após a colisão, tá? Então vamos continuar aqui o enunciado. Após a colisão, o dardo se fixa ao bloco, sabendo que a velocidade do dardo antes de atingir o bloco é 30 metros por segundo e que a massa do bloco é 0,8 kg, calcule a velocidade do bloco após a colisão com o dardo. Você já fez o exercício anterior, dá um pause aqui no vídeo, tenta fazer esse exercício e depois a gente continua na resolução, tá ok? Vai ser melhor para você poder aprender o conteúdo. Ok? Já resolveu? Então, vamos lá, para a resolução. Esse aqui eu vou fazer mais rapidinho. Eu tenho, então, um dardo que está se movimentando para a direita e o bloco que está se movimentando para a esquerda. Isso antes da colisão. Depois da colisão, eu tenho os dois objetos unidos e eu não sei para que lado vai estar o sentido da velocidade resultante, porque agora eu tenho dois objetos em movimento em sentidos contrários. Para poder descobrir o sentido dessa velocidade vai depender dos cálculos do que aconteceu antes. Quem tem o maior momento antes, tá ok? Se é o bloco ou o dardo. Quem tem a maior quantidade de movimento ou momento linear. Ok. Novamente, a gente tem aqui uma colisão perfeitamente inelástica, porque os dois vão permanecer juntos após a colisão. E nesse tipo de problema em que agora eu tenho que levar em conta as características vetoriais da quantidade de movimento, eu tenho que criar um referencial. Então, está aí o referencial vermelhinho, escolhi que todos os vetores que estão apontando para a direita vão ser positivos e todos os vetores apontando para a esquerda são negativos. E eu estou chutando, tá ok? É um chute, que a velocidade do dardo mais do bloco vai estar para a direita, ok? Novamente, então, quantidade de movimento ou momento linear antes é igual a quantidade de movimento ou momento linear depois da colisão, tá? Jogando aqui as equações, a equação do movimento, da equação do momento, a gente tem que, vou colocar a massa do dardo vezes a velocidade do dardo menos a massa do bloco vezes a velocidade do bloco. Isso daí vai ser igual a massa do dardo mais a massa do bloco vezes a velocidade. Atenção aqui aos sinais. A velocidade do dardo é positiva por causa do referencial. A velocidade do bloco antes ela é negativa por causa do referencial. A gente tem que tomar esse cuidado. E depois da colisão as massas vão se unir, vai existir apenas uma velocidade. E esse positivo para essa velocidade depois da colisão foi um chute. Tá, okay? Se eu encontrar no final do meu problema um resultado positivo, quer dizer que esse chute meu estava certo. Quer dizer, a velocidade do bloco mais do dardo está indo realmente para a direita. Se eu encontrar um valor negativo, quer dizer que eu me enganei e a velocidade do dardo mais o bloco está indo para a esquerda. Vamos fazer as contas. Jogando aqui os valores, vou encontrar essa equação, 0,2 vezes 30 menos 0,8 vezes 10. Resolvendo isso, eu vou ter 6 menos 8 é igual a 1 vezes a velocidade que eu estou querendo encontrar. Finalizando essa conta, eu vou ter que a minha velocidade é igual a menos 2 metros por segundo. Então, olha só o sinal de menos aqui. O sinal de menos
diz respeito ao referencial que eu escolhi para resolver o meu problema. E esse referencial significa para a esquerda. Portanto, a nossa resposta para esse problema é velocidade de 2 metros por segundo para a esquerda. Ok, pessoal? Então é isso. Ficam aí esses exercícios para a gente poder estudar e entender um pouquinho melhor como que a gente coloca em números as colisões, principalmente no caso aqui a colisão inelástica. Ok? Muito obrigado aí e até a próxima.